Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos siga também no Instagram, Viver de Renda Canal. As páginas são complementares. Muitas vezes eu faço posts no Instagram falando sobre empresas, falando sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre leitura, dicas de filmes. Enfim, são canais que se complementam. Vale a pena estar nos acompanhando tanto aqui no YouTube como no Instagram também. Meu nome é Clóvis Faleira, eu sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial. Minha especialidade é a área de planejamento estratégico, estudos de viabilidade técnica e econômica, projetos de sustentabilidade, desenvolvimento agrícola, educação, desenvolvimento regional. Ao longo desses anos, eu prestei serviço a grandes empresas do Brasil, do exterior, e desde 2006 eu comecei a investir na Bolsa de Valores. Esse canal, portanto, ele é uma coisa que eu tinha já há algum tempo vontade de fazer, e esse ano eu acabei me concentrando e dando vida a essa ideia. O canal ele é um ambiente para a gente falar um pouco sobre as minhas experiências pessoais na área de investimentos, as coisas que eu fiz, as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, que deram errado, as lições que eu fui aprendendo ao longo desses 14 anos como investidor, as crises que eu vivi. Eu vivi a crise de 2008, vi crises importantes acontecendo na Bolsa de Valores, e tudo isso eu compartilho com vocês para que vocês possam, de alguma forma, extrair alguns pontos dessa minha história, dessa minha trajetória, para fazer as análises de vocês, para vocês construírem as suas estratégias de investimentos e assim performar melhor. Eu não sou analista, de ações, eu não faço recomendações, mas de alguma forma eu acredito que a minha experiência possa ser útil para que você consiga construir estratégias e performar melhor os seus investimentos. Essa é a minha expectativa, esse é o meu propósito. Muito bem, para quem acompanha já a minha trajetória no canal, eu já contei aqui que eu quebrei na Bolsa em 2008. Eu comecei a investir, a minha história de investimento começa em 2006, e em julho, meados de 2006, em julho precisamente, comecei a investir, as coisas iam muito bem, só que aí em 2007 eu comecei a deixar de investir em empresas e passei a investir em papéis especulativos. Nessa época também eu acabei me alavancando, ou seja, alavanquei as minhas operações e ainda estava investindo em empresas especulativas. E por que aconteceu isso? Porque eu estava querendo ganhar dinheiro rápido. Eu estava querendo multiplicar o meu capital o mais rápido possível. Então eu achava que no mundo dos investimentos poderiam existir atalhos e que eu seria genial o suficiente para encontrá-los. Então por isso que eu fiz isso. E aí veio a crise do subprime americano, que foi a grande crise das economias mundiais, do mercado financeiro mundial em 2008, e com a crise eu fui apanhado exatamente nesse movimento, alavancado e com ações especulativas. Então o mercado mundial financeiro desabou e eu implodi junto, fui junto nessa tragédia. O que ficou de lição? Ficou de lição que não se deve especular, que não se deve comprar papéis especulativos. Quais são eles? São aqueles papéis muito baratos, que estão aí na faixa de centavos ou até 2, 3, 4 reais. São papéis que sofrem facilmente movimentos especulativos. A partir do momento que eles chegam já nos 4 reais em diante, aí já fica mais difícil. Mas abaixo de 2 reais, de 3 reais, as ações que têm valores nesse preço, nesse patamar, sofrem muito os movimentos de especuladores, que fazem o papel subir rapidamente e ao mesmo tempo faz o papel cair rapidamente. E pega muitas vezes os desavisados, que entram na euforia achando que aquilo ali é um foguete, que ele vai chegar atrasado, mas que ainda dá tempo de embarcar, só que aí o foguete já está sendo programado para despencar lá de cima. E é o que acontece com muitos dos investidores afoitos e, sobretudo, com pouca experiência no mercado de ações. Eu aprendi tudo isso na prática, eu aprendi vivendo, ninguém me ensinou. Porque quando eu comecei a investir,
comecei a ler, comecei a buscar orientações, mas trabalhava com a corretora do banco na época, não havia por parte do banco nenhum aconselhamento, nenhuma orientação. O meu gerente de banco sabia menos do que eu, entendeu? Com pouco tempo que eu estava estudando, eu sabia já mais do que ele. O gerente de banco definitivamente não é um assessor de investimentos, esqueça que ele existe. Tudo que ele lhe aconselhar são péssimas opções de investimento e por aí vai. Então, eu acabei aprendendo da pior maneira. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a minha quebra na Bolsa foi um grande MBA, foi uma grande pós-graduação que eu fiz, que eu aprendi na prática os perigos do mercado financeiro. E eu dou graças a Deus a isso. Eu nunca amaldiçoei os erros, eu nunca me culpei pelos fracassos e nunca fiquei chorando por eles. Obviamente, numa crise como essa que eu vivi em 2008, você realmente, no final de 2007 para 2008, você realmente entra num processo depressivo. Eu conto isso aqui em 3 vídeos, vale a pena vocês pesquisarem no canal se ainda não assistiram, porque vem a depressão, vem até ideias de suicídio, entendeu? Isso é muito pesado, muito forte. Mas tudo isso foi aprendizado. Eu consegui dar a volta por cima. E já contei aqui numa série de vídeos que em 2011, no final de 2011, eu consegui chegar ao meu primeiro R$1 milhão. E consegui chegar a esse primeiro R$1 milhão combinando uma série de fatores, né? Quais foram eles? Eu consegui avançar do ponto de vista de remuneração junto aos meus clientes, né? Enquanto consultor, eu consegui, vamos dizer assim, remunerações maiores enquanto prestador de serviço. Eu consegui também incluir nos meus contratos participação nos lucros e resultados por conta do meu trabalho gerado e dos ganhos que eu proporcionasse aos meus clientes. E isso tudo ajudou e muito para que eu começasse a recuperar a minha perda. Além disso, eu já contei aqui que eu tive a coragem de vender o único imóvel que eu tinha à época, um apartamento que tinha sido a herança de meu pai, e eu vendi esse apartamento, era um apartamento de 2 quartos, sala, dependências, e eu vendi ele e todo o dinheiro eu cheguei, na época foi R$100 mil, dinheiro da época, e eu investi de novo na Bolsa de Valores. Eu voltei para a Bolsa de Valores. Isso foi uma coisa importantíssima para mim. E hoje eu já vi algumas coisas assim de atletas, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista da Maia Gabeira, que eu gosto, sou fã dela, e ela contando sobre aquela onda que ela pegou em Nazaré e ela quase morreu afogada, né? E que você fica em pânico, você fica pensando, quase morreu, e aí você fica pensando se vai ter coragem de voltar a surfar uma grande onda. E ela disse, olha, você tem que decidir rápido voltar para o jogo, né? E foi um pouco isso que eu pensei na época. Eu digo, eu preciso voltar para a Bolsa, não mais para especular, agora sim para escolher boas ações que pudessem performar bem. E aí pronto, aí eu voltei para a Bolsa, em 2011 eu consegui chegar ao primeiro milhão. Então nessa trajetória de 2006 para 2011, final de 2011, dezembro, ainda com a quebra aí que eu tive em 2008, que eu perdi R$120 mil que eu tinha, ainda fiquei devendo para o banco 250 mil, né? Mas eu consegui em 5 anos e 5 meses chegar ao meu primeiro R$1 milhão. Mesmo com a quebra, eu consegui durante esse período de 5 anos e 5 meses, de julho de 2006 a dezembro de 2011, chegar ao meu primeiro R$1 milhão. Quando eu percebi que estava para alcançar isso, era a minha primeira meta quando eu entrei na Bolsa, eu disse, pô, eu preciso chegar no meu primeiro R$1 milhão, não como um objetivo final, mas como um objetivo inicial. E aí eu fiquei eufórico, eu disse, poxa, eu tenho que celebrar isso, e essa é uma coisa também que eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, celebre a vida, celebre as suas conquistas, não deixe para amanhã, né? Então, se você teve um grande resultado, se você teve uma grande conquista, celebre isso, viva a vida, né? Seja feliz, a vida é para isso, para ser feliz. E aí, nesse ano de 2011, eu fui para Bora Bora, fui conhecer Bora Bora, que era um sonho antigo, que eu tinha já um objetivo de ir lá, né? E aí eu realizei esse sonho em 2011.
né? Fui com a mulher da minha vida e uma das pessoas que foi uma das pessoas extremamente importantes nesse componente aí de sair da quebra da bolsa e me recuperar. Porque quando tudo parece difícil, quando tudo parecia impossível, aí ela surge no meu caminho e aí a angústia, a depressão, tudo isso vai embora e a gente acredita que vale a pena lutar e continuar a vida. Muito bem. De novo, o que é importante saber é que o que te leva a conquistar a sua independência financeira é uma combinação de coisas, não é uma coisa única, é uma combinação de fatores. O primeiro fator que fez diferença para mim foram os estudos, ok? Eu estudei e fiz universidade, eu fiz uma graduação, curso superior. Isso para mim fez toda a diferença, porque abriu para mim uma oportunidade, uma janela de oportunidade de conseguir trabalhar em grandes empresas. Uma pessoa que hoje termina um curso de administração, de economia, de engenharia, de medicina, tem a oportunidade de ganhar excelentes salários, mesmo recém-formado. Então essa é a realidade do Brasil e essa é uma realidade em muitos países também. A graduação universitária faz diferença, abre portas para as pessoas, te coloca num outro patamar. E isso aconteceu comigo. Quem sair hoje de uma faculdade dessa que eu citei, por exemplo, e for pegar programas de trainee, eu estava olhando, a Ipiranga estava com um programa de trainee de R$ 6.500 de remuneração inicial para um recém-formado. A Bunge pagando também R$ 6.500 para um recém-formado, saído da faculdade. Itaú, Safra, Ambev pagando para os trainees salários aí entre 5 mil e 6 mil reais. Então essa é a realidade do mercado brasileiro. Então não é uma utopia. Agora, óbvio, você precisa ter conseguido chegar ao seu curso de graduação. Então essa foi uma meta que eu tracei lá atrás, entendeu? E que me ajudou muito a alcançar remunerações superiores. Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar muito claro para você que quer alcançar a sua independência financeira. Os estudos fazem toda a diferença. Mas os estudos só, eles apenas me conduziram num caminho para chegar a uma boa empresa. No meu caso, eu abri a minha empresa porque eu encontrei um empresário que me disse, olha, eu queria muito trabalhar com ele, e ele disse, eu não vou lhe contratar como carteira assinada, mas se você quiser, abra a sua empresa, seja um pequeno empresário, seja um consultor empresarial e eu lhe contrato como consultor. E eu aceitei na hora, porque eu tinha um sonho de trabalhar com ele, era um bilionário, um empresário de grande porte no país, e eu disse, poxa, eu quero prestar serviço para essa pessoa. E aí, rapidamente, eu tomei a decisão, levei aí o período para abertura da minha empresa e passei a minha vida profissional toda como consultor. Eu tive carteira assinada apenas na fase inicial da minha vida de profissional, né? Eu acho que eu fiquei só 4 ou 5 anos com carteira assinada. Depois disso foram 20 anos, mais de 20 anos como consultor, entendeu? Como dono do seu próprio negócio. Então isso fez diferença também, essa coragem de abrir a minha empresa e de prestar consultoria. Com isso também eu consegui ter melhores remunerações, consegui ter participação de lucros também nos projetos que eu desenvolvia, consegui atender mais de um cliente em alguns momentos. Então às vezes eu tinha condições de atender a um cliente que era o cliente preferencial, mas eu conseguia entabular, vamos dizer assim, um segundo cliente para prestar um serviço que não me demandasse muito tempo, que eu pudesse fazer nas horas vagas, nos finais de semana, nas minhas noites, e assim eu agregava mais capacidade de geração de receita, porque isso é importante. Então, a educação é super importante, o trabalho é importante como um mecanismo de geração de receita, mas o trabalho e a educação, pura e simplesmente, não vão fazer você rico. Essa foi a constatação que eu cheguei quando eu tinha 36 anos. Eu disse, eu não vou ficar rico por conta da educação superior que eu tive e do trabalho que eu tenho. Eu não vou conseguir ficar rico. Porque eu estava na corrida dos ratos. Eu ganhava dinheiro e gastava. Ganhava dinheiro e gastava. E ainda me endividava para o mês seguinte. Então eu estava na corrida dos ratos. Isso não estava funcionando. E eu fiquei apavorado e eu disse, bom, eu preciso começar a investir. E aí eu comecei a investir primeiro em mim, na minha educação financeira. Porque aí
é a grande virada, né? Você tem a educação formal, que é uma coisa, eu me formei em administração de empresas, e aí você tem o trabalho, seja com carteira assinada ou como pessoa jurídica, você tem seu trabalho, mas isso não vai lhe fazer rico. Então, qual foi a virada? A virada foi a educação financeira. Eu percebi que eu podia investir no meu conhecimento para conseguir economizar recursos, e aí uma grande mudança que aconteceu na minha vida foi me pagar primeiro. Então, antes de pagar qualquer despesa, eu pagava a mim mesmo, e pegava esse dinheiro e colocava numa conta de investimento. E além disso, eu comecei a tentar aumentar as minhas fontes de receita, a ter um foco maior na geração de lucros, de resultados para mim, e para poder pegar esses recursos e investir cada vez mais e mais. E aí eu comecei a buscar o mercado de ações, porque eu entendi naturalmente que o caminho da riqueza passava pelo mercado de ações. Depois cometi desvios e alguns equívocos mais à frente, mas isso não é o assunto desse vídeo. Então, com essa disciplina de começar a me educar financeiramente, a ter uma folga de capital, eu tinha como meta ter 30% a 35% de economia dos meus ganhos mensais. Eu tinha essa meta de economizar 30% a 35% para poder deixar numa conta de investimentos. E tudo isso foi me proporcionando essas oportunidades de investir cada vez mais no mercado de ações. Aí houve o equívoco de 2008 que eu quebrei, mas ao mesmo tempo eu consegui me recolocar diante dos meus clientes através de uma conversa franca, e consegui de um deles uma participação, uma proposta mais arrojada de ganho conforme o que eu poderia entregar, e isso me ajudou muito a chegar àquele primeiro milhão. Mas veja que eu falei para vocês que foram 5 anos e 5 meses, mas o que é que acontece? É que depois que você chega no primeiro milhão, você, para ir do primeiro para o segundo, a coisa funciona mais rápido se você continuar fazendo as escolhas certas. Ou seja, o que são as escolhas certas? Investir em boas empresas. Escolher boas empresas que performem bem ao longo do tempo, que tenham valorizações substanciais, significativas, relevantes, e que você deixe o tempo e os juros compostos trabalharem a seu favor. Quando você chega no patamar do 1 milhão, esse dinheiro cresce mais rápido. Então, de dezembro de 2011 para dezembro de 2014, se passaram, portanto, 3 anos, e eu consegui atingir o meu segundo milhão de reais. Em 3 anos. Levei 5 anos e meio para fazer o primeiro milhão e cheguei no segundo milhão com 3 anos. Em dezembro de 2014, eu estava conseguindo chegar no meu segundo milhão. E aí é que eu entendi isso, que o dinheiro ele cresce mais rápido. A partir do momento que você tem um montante maior, esse dinheiro vai crescer mais rápido, você vai levar menos tempo para você dobrar o seu capital, entendeu? Então, o importante é ter paciência e deixar o tempo, a taxa de rentabilidade, que precisa ser boa, e os juros compostos fazerem o milagre da multiplicação. Essas são lições que eu fui aprendendo na minha trajetória de investimentos. E aqui, enquanto investidor, é que eu estou querendo passar um pouco para vocês essa experiência, para que vocês percebam que é possível. Obviamente, há um caminho a ser seguido, há coisas que precisam ser valorizadas para que vocês também performem e cheguem lá, e cheguem até muito mais além do que eu consegui chegar, obviamente. A visão de longo prazo é fundamental, e em alguns momentos eu duvidei disso, porque aqui no Brasil os analistas de ações, de investimentos, eles estão sempre desaconselhando você se agarrar a uma determinada ação durante muito tempo. Só que o longo prazo é essencial para que esse dinheiro cresça, né? É essencial. Aqui eu tenho um dado que é muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Quem investiu em 1965 $1.000 com Warren Buffett, que é o maior investidor de ações do mundo, quem investiu em 65 $1.000 com ele, hoje tem 27 milhões de dólares. $1.000 em 1965 viraram 27 milhões de dólares nos dias atuais. E o Warren Buffett, ele diz o seguinte, olha, todo o meu investimento é em ações, ele não investe em mais nada, só investe em ações. E segundo, ele diz, olha, invisto em poucas empresas, porque a diversificação
ela funciona para quem não sabe o que faz, mas para quem sabe o que faz é uma estupidez. Isso é o Warren Buffett dizendo, que a diversificação só funciona para quem não sabe o que está fazendo, que para quem sabe o que faz é uma estupidez. Então, quando a gente pega a carteira de ações do Warren Buffett, eu tive essa oportunidade já de olhar, ele tem, às vezes, investimento em centenas de empresas, mas a concentração dos investimentos dele, 80% do dinheiro dele está concentrado em menos de 10 ações. Em menos de 10 ações. 80%. Os outros 20% aí estão pulverizados em algumas centenas de empresas, que muitas são startups, são empresas que estão começando e que são apostas que ele está fazendo ali, porque de repente aquilo ali pode estar surgindo ali uma nova Apple, e aí ele está investindo. Mas 80% dele, do capital dele, está em poucas empresas, né? Em empresas que ele já investe há mais de 10, 15, 20 anos. Vou dar alguns exemplos de empresas que estão com eles há mais de 10 anos. Coca-Cola. Coca-Cola já está há mais de 20 anos na mão dele. As ações da Apple já tem aí muito mais de 10 anos na mão dele. O Bank of America, o banco americano Wells Fargo, são algumas empresas que ele já carrega há muito tempo no seu portfólio, entendeu? Pela confiança que ele tem nos negócios e nesses investimentos que ele fez, entendeu? Então, o que é que eu entendo então dessa lógica do Warren Buffett? É que a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa ter calma, a gente precisa acreditar no longo prazo, a gente precisa ter foco, disciplina e escolher poucas e boas empresas. Essa é a minha estratégia atualmente, né? E ela vem dando resultado já há algum tempo, entendeu? Eu me concentro em poucas e boas empresas, só invisto no mercado de ações. E a outra coisa que o Warren Buffett diz, e que eu percebo a força disso, é que você sempre tem que entrar com mais agressividade nos momentos de grandes correções. Então, quando acontece uma grande correção, você tem que se jogar sem medo. Se você já identificou uma boa empresa, você vai lá e compra na hora que ela está lá embaixo, que ela sofreu uma forte queda, porque aí ela está em liquidação. Você vai comprar ela em liquidação, numa Black Friday. Essa semana eu vi um post do Twitter de um investidor que eu acompanho, que é o Henrique Breda, né? Ele ganhou milhões aí com a alta da Magazine Luiza, surfou a onda em quase toda a sua extensão. Chegou a descer um pouquinho antes, ele reduziu sua exposição um pouco antes, mas ganhou muito dinheiro. E aí ele fez um post dizendo o seguinte, eu disse, olha, isso aconteceu comigo quando eu comecei a investir, e isso acontece com muita gente que eu converso até atualmente no canal, no Instagram, eu converso com muita gente e percebo que isso ainda é a realidade de muitos investidores no Brasil. Ele colocou o post com o seguinte título, Movimento Clássico. O movimento mais clássico que eu conheço de um iniciante em investimento em ações é o seguinte: o cara compra uma ação empolgado por R$10, ouviu dizer que ela é boa e que vai para 20. Aí ele compra, eufórico, vou me dar bem. A ação cai para 9. Aí ele já fica um pouco triste, mas compra mais um pouco, com medo, mas compra. Afinal ela vai para 20. Depois a ação sobe para 9,30. Ele, opa, está subindo, vou comprar mais. Baixa o preço médio para 9,80. Aí a ação desaba para 7. Aí ele já fica triste, né, desolado, quase que em pânico. A pessoa fica em pânico, aí a ação, em vez de subir, cai para 4. Ele comprou a 10, ela caiu para 9, caiu para 7 e desabou para 4. Aí ele fica depressivo, né? Ele acha que vai perder tudo, fica agoniado, com raiva e jura que jamais vai voltar a comprar ação na vida dele. Reza para que suba, para que ele recupere o que perdeu e que aí ele já vai dar graças a Deus, vai retirar tudo na hora que recuperar e vai sair, e esse negócio de bolsa de valores nunca mais. Passam-se 2 anos, a ação andando de lado, e aí finalmente ela chega nos 9,80. Ufa, que alívio! Ele vende tudo
põe o dinheiro no bolso e sai no 0 a 0, feliz da vida, agradecendo a Deus. 2 anos de sofrimento e de angústia. Que raiva, nunca mais. Um mês depois de sair da ação, essa mesma ação engata uma trajetória de alta. E em 12 meses ela chega aos R$40. O nosso amigo, então, não acredita. Que azar! O mundo realmente está contra mim. Que decepção! Aí o Breda diz, cansei de ver isso ao longo da minha vida. E eu digo, isso já aconteceu comigo e eu também canso de ver até hoje isso acontecendo na vida de muita gente. Qual a síntese disso tudo? As pessoas tomam decisões irracionais o tempo todo. O seu pior inimigo é você mesmo. O seu pior inimigo é você mesmo. Então, gente, eu queria dizer nesse vídeo de que eu estou contando a minha experiência, né? Quer dizer, eu quero dizer que eu comecei a investir, eu quebrei, eu cheguei ao meu primeiro milhão e depois, em 3 anos, depois de 3 anos, cheguei ao meu segundo milhão. E é exatamente isso. Você precisa acreditar no longo prazo, você precisa ter calma e você precisa estudar empresas, porque a ação é uma parte de uma empresa. Então você tem que escolher boas empresas. Aprender a fazer isso. Aqui no canal tem uma série que eu intitulei de Como Escolher Boas Empresas para Investir. Quem não assistiu, recomendo que assista toda a série. E é isso. O mundo da Bolsa de Valores é um mundo muito bom. É um mundo que eu acredito que não é para a gente especular, para a gente jogar. Fuja dessa indústria que está aí de ilusões. Né? Existe agora aí na internet, aí fora, uma indústria de pessoas vendendo pirâmides financeiras, né? Prometendo ganhos de 30% ao mês, todo mês. Existe aí pirâmides financeiras, existe uma indústria de cursos, né? Faça o meu curso que você vai ficar milionário, né? Você vai transformar a sua vida. E, inclusive, é como se fosse, no Brasil, cada período tem uma época assim, bem característica. Né? Houve uma época que foi a moda dos cursinhos pré-vestibulares. Né? Muita gente ganhou dinheiro e ficou rico sendo dono de cursinho pré-vestibular. Depois foram os cursos de concursos públicos. Né? Muita gente ganhou dinheiro sendo dono de curso de concurso público. E agora a moda é os cursos de investimento. Entendeu? Ou essas pirâmides financeiras, esses cursos que estão sendo oferecidos por day traders, né, que estão dizendo todos os dias que você vai ficar rico. Com 2 minutos mexendo no seu home broker, que você vai fazer R$1.000. Entendeu? Que pode fazer fácil R$30.000 no mês. Se trabalhar um pouquinho mais, consegue 100 mil. Aí eles aparecem nos vídeos com carrões e tudo. Tudo isso é herança de família que eles estão dizendo que ganharam na bolsa, entendeu? Faz o cenário, faz o filme e aí lhe vende aquilo como uma possibilidade, que ele ganhou daquele jeito. Não, mentira, tudo ficção científica. Entendeu? Tudo para criar uma atmosfera, para lhe convencer, lhe enganar, e aí lhe ofertar esses cursos para você comprar, e é dessa forma que eles vão ficar milionários. Não investir em ações, porque eles nem investem. A grande maioria nem investe. Estão ficando milionários com os cursos. Entendeu? Imagine que eu outro dia estava fazendo um levantamento, tem cursos que estão variando aí de 400 até R$3.000. Então põe aí 1.000 pessoas todo ano fazendo um curso de R$3.000, são 3 milhões, né? Então, esse que está vendendo esse curso de 3 mil, certamente vai ficar milionário com os cursos, e não como investimento de ações, entendeu? Então, não existe mágica, não existe atalhos, você precisa escolher algumas poucas pessoas que possam ser uma espécie de coach para você, de referência para você, e foi isso que eu procurei fazer na minha vida. Já tive uma fase que eu fiz cursos, gastei dinheiro, não me serviram para nada, tudo enganação, tudo marketing, entendeu? E por isso que eu falo com bastante tranquilidade, porque eu já vivi isso em 2015, 2016, eu fiz uns 4 cursos mais ou menos de investimentos que não me serviram para absolutamente nada, não me acrescentaram uma vírgula na minha trajetória de investidor. Então, não acredito nessas propostas, a maioria dessas propostas que estão aí.
esse foi o intuito do vídeo, de compartilhar um pouco mais das minhas histórias com vocês. Espero que seja útil, que possa ajudar você a refletir, a tomar decisões e encontrar as suas estratégias e poder performar melhor a sua trajetória de investidor. Até a próxima. Tchau.